Hoje desejo examinar o significado da lógica. Observo que há grandes controvérsias entre os escolásticos no tocante a determinar qual seja o verdadeiro sentido desta disciplina fundamental. Para resolver esta questão, proponho fazermos uma análise verdadeiramente matética do tema, partindo não de definições abstratas, mas da própria experiência lógica concreta. Quando observamos um ato lógico, e todos concordamos que existem atos lógicos, o que encontramos? Encontramos primeiramente uma operação. Ora, toda operação implica necessariamente um operador. Este operador, por sua vez, implica uma faculdade operativa, uma capacidade de operar. O operador é, neste caso, o agente, aquele que age, aquele que realiza a operação. Devemos notar que nenhuma operação fica suspensa em si mesma, como que flutuando no ar. A operação sempre realiza alguma coisa, atende para algo, tem um conteúdo que ela realiza. Além disso, esta operação se processa sobre algo, um objeto com o qual opera, sobre o qual opera. Esta é a matéria da operação, que pode ser classificada como matéria ex qua, in qua ou circa quam, conforme já tivemos oportunidade de analisar em outras ocasiões. Finalmente, é necessário que essa operação tenha um logos analogante que analogue os termos que ela usa na operação. Sem este logos, os termos não teriam conexão entre si, não haveria coerência possível. Podemos, portanto, distinguir 5 elementos fundamentais na experiência lógica. Primeiro, o agente. Segundo, a faculdade ou capacidade de operar. Terceiro, a operação em si mesma. Quarto, o conteúdo da operação, que são objetos informados sobre uma determinada matéria. E quinto, o logos analogante, que estabelece a conexão entre os termos da operação. Se examinarmos mais detidamente cada um destes elementos, veremos que o agente necessariamente tem de ser um ente racional inteligente. A sua faculdade para realizar essa operação é o entendimento. A operação que ele realiza é uma operação de antecedente para consequente, ou seja, uma operação que exige premissas e uma conclusão, que se realiza através da consequência. A consequência é a operação lógica por excelência, mas esta consequência não opera no vazio. Ela trabalha com determinados objetos formalmente informados. Qual é a matéria destes objetos? São os entes de razão, entes realizados pela nossa inteligência. A operação lógica funciona precisamente sobre estes entes de razão. Estes entes de razão, em face da consequência, podem ser classificados em conceitos, juízos e raciocínios. Por isso, estas 3 operações fundamentais da lógica pertencem ao operativo como consequência das características dos entes de razão e da matéria sobre a qual a lógica opera. Vemos assim que todas as divisões que têm ocorrido no pensamento em torno da lógica podem ser perfeitamente concrecionadas num sentido muito claro. A lógica é, em primeiro lugar, uma arte. E por que digo que é uma arte? Porque nela encontramos aquilo que caracteriza a arte, uma ação pendente para um fim que não é propriamente factivo, pois o factivo seria propriamente a técnica. Não estou utilizando o termo arte no sentido moderno, mas no sentido clássico. A lógica é uma arte porque revela uma operação realizada por um agente sobre determinados objetos da intuição do seu entendimento, com os quais ele trabalha para obter consequências decorrentes destes mesmos objetos. Poderia, então,
definir a lógica da seguinte maneira: é a arte de um ser racional, que consiste nas operações de consequência sobre conceitos, juízos e raciocínios, com a finalidade de alcançar um reto modo de pensar. Você me perguntaria qual é o fim último dessa operação, e eu lhe responderia que toda esta operação tende para alguma coisa, chegar a um reto modo de pensar. A lógica tem como finalidade alcançar a retidão do pensamento. Podemos ainda acrescentar que esta arte, como tudo quanto pertence à praxis, permite que se construa uma determinação especulativa que se possa reduzir a leis, a normas, a regras. Assim, a lógica é uma arte racional que consiste nas operações de consequência sobre conceitos, juízos e raciocínios, com o fim de alcançar o reto modo de pensar e de obter e precisar as regras, normas e leis que rejam essas operações. Com esta maneira de conceber a lógica, toda a polêmica histórica perde seu sentido. Esta definição que acabamos de elaborar e que poderíamos naturalmente, com mais cuidado, tornar num enunciado mais preciso, atende perfeitamente a todos os aspectos sob os quais podemos considerar a lógica. Quem olhasse a lógica apenas do aspecto do operador, do agente, da sua capacidade racional, veria a lógica abstratamente e diria que ela nada mais consiste do que nas operações que o espírito humano é capaz de realizar. Aquele que olhasse apenas a operação em si, diria que a lógica nada mais é do que o hábito e a prática da consequência. O que olhasse apenas os objetos, os conteúdos dessa operação, diria que a lógica nada mais é do que uma regulação em torno a uma disciplina que ordena os entes de razão. Estes são os pontos principais sob os quais se pode considerar a lógica. Dependendo de qual aspecto se privilegia, atualizando-o e virtualizando em maior ou menor intensidade os outros, surgem as diversas maneiras de ver a lógica. Alguns a veem apenas como uma arte prática, outros como normativa, outros como uma arte teórica, outros como uma mera operação do nosso espírito, sem nenhuma correspondência com a realidade. Sobre este último ponto, devemos observar que não cabe propriamente à lógica provar a sua correspondência com a realidade. Esta prova cabe a outras disciplinas, como a crítica, que, embora pertença à lógica maior, já é uma disciplina que trabalha com os elementos lógicos, mas sob os auspícios da ontologia e da metafísica. Desta forma, existem várias maneiras de considerar a lógica, mas todas elas são incompletas quando tomadas isoladamente. A compreensão integral da lógica exige que consideremos todos os seus aspectos simultaneamente. Para ilustrar o caráter universal da lógica, poderíamos imaginar qualquer ser de qualquer outra origem, não humana, mas racional, possuindo uma inteligência discursiva. Este ser, tendo uma capacidade de entendimento discursivo, operará fatalmente com conteúdos desta própria inteligência e realizará operações de consequência partindo de antecedentes para tirar conclusões. Os conteúdos destas operações consistirão em entes, em matéria ex qua in qua, ou circa quam, sobre os quais operará a sua faculdade, o seu entendimento. E todos estes termos estarão analogados por um logos comum. Este ser pretenderá, finalmente, que essas operações lhe sejam naturalmente convenientes, que retamente atinjam a finalidade que ele tenha. Se realiza estas operações para se distrair, será para aumentar a sua distração.
Se é para se exercitar, será para aumentar o seu exercício. Se é para alcançar a verdade, então será esta a finalidade principal. Ter um pensamento reto, apto a facilmente alcançar a verdade. De qualquer forma, em qualquer sentido que se entenda a lógica, em qualquer ente racional de inteligência discursiva, assim ela será. O que estamos fazendo é dar uma explicação matética do que é a lógica. O ser humano, naturalmente, dadas as suas condições específicas, trabalha com uma matéria ex qua, in qua e circa quam, que permite novas especulações, as quais vão dar o caráter específico da lógica humana, proporcionada à sua natureza. Como complemento à nossa análise, poderíamos ainda acrescentar que, para o estudo matético ser perfeito, haveria necessidade de reduzir estes juízos a juízos necessários. Então poderíamos raciocinar assim: um agente inteligente de inteligência discursiva necessariamente tem de proceder pela consequência, isto é, pela operação de consequência. Esta necessidade decorre do fato de que a operação de consequência é inerente à inteligência discursiva. Se a sua inteligência não fosse discursiva, se tivesse a visão direta e imediata da verdade, não necessitaria da consequência. Mas a inteligência discursiva é precisamente aquela que só pode entender discorrendo, isto é, passando de uma ideia para outra, de uma premissa para uma conclusão. Outro aspecto também necessário é a própria operação. A operação decorre necessariamente do agente enquanto agente. Este é um princípio ontológico fundamental. Portanto, encontramos também aí outro nexo de necessidade. Um terceiro nexo de necessidade é que toda operação implica necessariamente os seus conteúdos, os seus resultados, que são aqueles entes de razão sobre os quais, ou melhor, as operações sobre os entes de razão que naturalmente o agente terá que criar para com eles trabalhar. Para com eles trabalhar como antecedentes e tirar as suas conclusões. O estudo destes entes de razão caberia à lógica e também à psicologia, como se vê na divisão clássica em conceitos, juízos e raciocínios. Finalmente, é necessário que haja um logos analogante de tudo isto para haver coerência, porque se há consequência tem que haver coerência, e a coerência implica naturalmente termos que tenham entre si um logos analogante. Encontramos aqui todos os nexos que são de necessidade. Portanto, a lógica decorre necessariamente da condição do agente. Da natureza do agente ser um agente de entendimento discursivo, decorre necessariamente que ele terá que fazer uma lógica. E assim terá que fazer todo e qualquer agente cuja inteligência seja discursiva, surja ele onde surgir, em qualquer planeta ou em qualquer situação. Estabelecemos assim o caráter necessário da lógica. E toda a discussão em torno da lógica, em torno das suas significações, do seu conteúdo, da sua essência, está contida concretamente dentro deste pensamento que acabamos de desenvolver. Quando compreendemos a lógica desta maneira matética, vemos que muitas das discussões que ocorrem no campo filosófico são, na verdade, artificiais. Elas surgem porque os filósofos frequentemente privilegiam apenas um aspecto da lógica, esquecendo-se dos demais. Uns enfatizam o aspecto subjetivo, outros o aspecto objetivo, outros ainda o aspecto operativo ou o aspecto normativo. A verdade é que a lógica é tudo isso simultaneamente, porque ela é uma realidade complexa,
que envolve o agente, a faculdade, a operação, o conteúdo e o logos analogante. Nenhuma concepção que negligencie qualquer destes aspectos pode ser considerada completa. É por isso que a nossa análise matética é superior às análises parciais. Ela não exclui nenhum dos aspectos da lógica, mas os integra numa visão unitária e coerente. Ela não nega as contribuições dos diversos filósofos que se dedicaram ao estudo da lógica, mas as sintetiza numa concepção mais abrangente. A lógica, assim compreendida, não é apenas uma técnica formal desligada da realidade, como querem os nominalistas. Tampouco é uma mera descrição das operações psíquicas, como afirmam os psicologistas. Não é apenas um conjunto de regras normativas, como sustentam alguns pragmatistas. É tudo isso e muito mais. É a expressão necessária da inteligência discursiva em sua busca pela verdade. E por que a inteligência busca a verdade? Porque a verdade é o seu objeto próprio, aquilo para o qual ela naturalmente se inclina. A inteligência é feita para a verdade, assim como o olho é feito para a luz. E a lógica é o instrumento que a inteligência discursiva utiliza nesta busca. Esta é, portanto, a significação profunda da lógica, ser o instrumento necessário da inteligência discursiva em sua busca pela verdade. Todos os demais aspectos da lógica, formal, material, normativo, psicológico, derivam desta significação fundamental.